Capítulo 8 Mr. Mojo Rising. Era pouco mais de 5 horas da manhã. O sol era ferino e aparecia com seus passos silenciosos, mas os passos de Lola acordavam todo mundo no apartamento. Os carros buzinavam, os pneus traziam à minha janela os barulhos de seu atrito com o asfalto. Arnold, por outro lado, era sutil ao andar, algo que ele adquiriu com o tempo, com o talento de conseguir se equilibrar sobre o salto. No fundo, eu não ligava para nada. Pelo menos eu não queria ligar. Não havia vitórias para me defender. Era apenas o dever de respirar o ar sujo das grandes cidades e depois inspirá-lo. Eles eram diferentes de todos, diferentes de mim, dos estereótipos, das definições, não se preocupavam em ser homem ou mulher, e sim em serem felizes. Ao pisar fora do prédio, as ruas estavam cheias e ao mesmo tempo vazias. Meu Deus, há quantos séculos as nossas ruas estão vazias? Outro dia li em um livro que elas foram esvaziadas antes de suas existências, desde que navios portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e entre outros atracaram o Novo Mundo. O sangue de nossas terras escorreu e com ele se foi parte do que era nosso. Na verdade, eu acredito que elas sejam habitadas quando os capatazes querem. Aí a fauna urbana ganha cores, verde, amarelo, azul e vermelho, patos e políticos inflados. Vazias de manifestações e ideias, as ruas eram cinzas, da cor do asfalto gasto e da fumaça que saía dos escapamentos dos carros e das chaminés das empresas. Cinzas como a vida, cinzas como as cinzas que pretendo ser depois de morrer. Os muros estavam pichados, outros com cartazes mal colados, questionando: precisa de dinheiro? É claro que eu preciso. Pensava ao ler tantos cartazes com os mesmos questionamentos. Tudo aquilo misturado, a sujeira que reinava nas ruas dava um clima de luto. Era tudo um grande espelho de um velório, com algumas pessoas tristes, outras apenas fazendo figuração, rindo, sem saber o motivo de estarem ali, velando alguém que nem sabe que está sendo velado. Naquele velório, eu era o cara que olhava de fora da janela, de outras salas de velório, tentando entender por que as pessoas se comportavam daquela maneira. Pareciam ratos de laboratório esperando por um estímulo. Se por um lado o barulho fazia parte, o silêncio habitava as bocas que pelas ruas passavam, bem no momento em que o grito fez-se necessário. Enquanto o choque não vinha, os outros seres urbanos e eu continuávamos os nossos caminhos, andando olhando para o chão, quietos, em uma espécie de cinema mudo. Um muro de educação que nos separa das pessoas que querem e têm muito mais para falar uns com os outros. Só não falavam. No fundo, todos estávamos no mesmo pacote. Todos éramos ou estávamos nos tornando aquilo que não queríamos ser. Parece que foi ontem, mas este é o meu 3º mês desempregado. Sair cedo faz parte da mentira de que saio para procurar emprego, sendo que, na verdade, eu saio para me procurar. Tento me achar nas outras faces, nas mais fechadas, nos olhares turvos, sem expressão, mas tudo o que eu vejo, um adolescente. Eu voltei a ser adolescente aos 28 anos. Engordei, fiquei cabeludo, desempregado, de cabeça baixa e implorando migalhas. Muitos dizem que eu estou perto dos 30 anos, mas se prestarem bem atenção, notaria que estou perto dos 15. Eu estava preso na maior covardia que existe no mundo. Eu tinha muito para falar, muito para fazer, mas ninguém estava ali para me ouvir. Naquele momento, eu entendia que as coisas funcionavam no mundo. Quem tem mais a dar e menos a ter, sofre mais do que os outros que têm menos a dar e mais a ter, visto a injustiça e a crueldade serem instrumentos para ter as rédeas. Mesmo assim, o sangue insistia em correr. Ele corria em minhas veias. Nesse momento deveria estar fazendo o pulso de Selene pulsar e levava para todo o corpo de Clara, oxitocina, dopamina e endorfina. E este mesmo sangue desistiu de correr nas veias de Mr. Mojo Rising. Fiquei sabendo disso na última noite, o que me deixou profundamente triste. Aquele distinto senhor bem apessoado e com a barriga saindo por baixo da camiseta, que falava de coisas da vida, de seus amores, sexo sem camisinha, que destilava seu ódio pelos novos baianos, tinha ido
e com ele parte da estrada que eu havia trilhado até então estava se indo e mostrando que os passos são dados apenas uma vez na vida, e que a pavimentação, na verdade, era a moldura da obra que deixamos de nossas vidas. Às vezes eu me sinto tão feliz, às vezes eu me sinto tão triste, mas curiosamente, imaginar que milhões de pessoas sofriam mais do que eu naquele momento me confortava. Embora triste, eu sabia que teria de ir ao velório dele. Os meus pais mandaram dinheiro para eu ir. Mesmo que a ideia de ir ao velório não me agradasse, mas na atual situação da minha vida, eu não precisava saber para onde vou. Eu só preciso ir, para tentar encontrar ou dar sentido à vida e seguir este labirinto que é viver, enquanto eu romantizava com uma estrada. Capítulo 9. Clara. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que me ha dado la marcha de mis pies cansados. Como ellas anduve ciudades e charcos, playas e desiertos, montanhas e llanos, e la casa tuya, tu calle e tu pátio. Cada passo que eu dei, cada decisão que eu tomei, cada não que me foi dito, cada não que eu disse, cada palavra que saiu de minha boca foram as navalhas que eu usei para deixar a minha marca. Eu escrevi o meu caminho com apenas uma navalha, cortando minhas letras, cortando minhas palavras, e em um instante, o que eram linhas, caminhos e páginas se tornaram grandes recortes ou mosaicos dos meus passos. Eu estava de volta, não pelos motivos nunca são o suficiente para mover alguém. Eu apenas tinha voltado e o fato de voltar despertava um furacão de emoções. Não era apenas o carinho da família, a certeza de ter acertado por ter ido embora, ao ver tanta opinião formada em cima do senso comum, de pessoas que não viam nada além de muros dos quintais, não pensavam para falar e falavam para não pensar. Pareciam um baú cheio de nostalgia, pintado de betume e com cheiro de guardado. Ao abrir, era como se eu pudesse voltar a ser quem eu já fui, mais apaixonado e menos revoltado com a vida, parecendo ter a certeza de que o sofrimento era passageiro e a felicidade eterna. Mas no fim, eu apenas me sentia em casa, perdido em casa. Uma casa com paredes e tetos brancos, com muitos cômodos, eu me sentia sozinho em casa e no fundo eu sempre estive sozinho. Eu abria a porta e logo atrás dela tinha outra porta. E assim sucessivamente. Eu gritava, chamava por Selene e ela respondia. Me chamava, eu chamava por Clara e ela me respondia. Me chamava, mas eu não podia vê-las, apenas escutá-las. Sabia que elas estavam à minha procura. Isso podia ser uma certeza, um instinto, uma alucinação, loucura ou sonho. Mas eu a sentia em mim cada vez mais forte desde que voltei. Hoje é um dia que eu estou mais próximo delas do que ontem e menos do que amanhã. A cada hora que passava, eu era menos a vida. Eu era menos o dia, menos calçadas, carros, pneus, cimento, asfalto, pessoas, passos. Eu era mais pó do tênis, poeira das ruas. Eu era leve e voava como um vento. Eu era brisa, eu era morto, eu era livre. Eu apenas seguia. E quando vi, me deparei com um silêncio ensurdecedor. Estavam todos ali. Eu cheguei para o velório e nem havia notado. A sala do velório do pequeno cemitério não era suficiente para tantas pessoas, mais de 100. Mas no fundo ela era só uma padaria onde os cachorros iam ver o frango e lá estava ele, Mr. Mojo Rising, deitado no caixão, parecido com um bolo saído da forma, com um terno azul marinho brega e menor do que o tamanho do defunto, com a sua barriga enorme chamando a atenção dos olhos curiosos e lacrimosos que estavam ali. Adentrando na sala, era possível ver o caixão rodeado pelos cães. Enquanto a família se preservava em um canto, os caninos famintos e menos conhecidos da turma faziam espetáculos de todos os velórios, esperando o reconhecimento de serem lobos em pele de cordeiros. Enquanto uns morriam, eu estava cada vez mais vivo, e as sensações pouco a pouco voltavam a habitar o meu corpo. Ao cruzar a sala, passar longe do caixão, dar meus pêsames à família e ir novamente de volta ao lado de fora, minhas pernas tremeram e meu coração disparou. Lá estava Clara, com a cara e os olhos inchados, vermelhos, chorando sem vergonha de exteriorizar o sofrimento que aquele fato lhe trouxera.
Clara era e continuava a ser a desbravadora do meu melhor. O vazio da sua partida era parte do meu pior. E sem palavras, sem perceber, estávamos a nos abraçar. O calor gerado falava o que as palavras e o tempo não poderiam definir. As lágrimas abençoavam a amizade de anos, apagando com água salgada o fogo da saudade. Ah, Clara, doce Clara, venha como a primavera, tire os lírios da minha lápide, traga as flores para o meu jardim. Vamos celebrar a nossa vida, como Mr. Modern Rising gostaria que fizéssemos. Vamos sair daqui e tomar um porre em sua homenagem. Vamos sofrer juntos como fazíamos antes. Vamos chorar, lamentar e depois rir de como os fatos acontecem e como nos lembramos deles de forma tão idiota. Apenas queria que nós fôssemos e acabamos indo. As estradas, todo aquele vento que nos invade a alma e nos corta a carne, e aquele céu. De dia ele é limpo e azul, poucas nuvens, um paraíso para as aves voarem, e de noite um tapete de estrelas que brilham feito pérolas com luz própria. Pequenos brilhantes que ficam cada vez mais longe quando esticamos as mãos para pegá-los. Os campos verdes, refletores da luz do sol, o que não existe mais, pelo menos aqui. Aqui tudo que está vivo parece estar morto. O céu deixa de ser o lugar dos pássaros para ser dos arranha-céus. É tudo tão cinza, asfalto cinza, calçada cinza, a fumaça dos carros é cinza e o céu fica cinza. As fachadas também. Mas quando cruzamos a fronteira, o que parece estar morto está vivo. Mesmo no deserto, onde tudo é tão escasso, existe vida. A vida nos Andes não é a miséria que imaginamos. É um mosaico de coisas que enchem nossos olhos, com paisagens, locais divinos, cultura andina. É reconhecer o uivo dos oprimidos e ouvir a voz de Deus a condená-los à pobreza. A vida à margem das estradas, as calçadas das ruas à margem da sociedade, com bocas com dentes de ouro, prata, mãos calejadas e erguidas, à espera de uma esmola, com a face à espera da compaixão, à espera do olhar misericordioso de Deus, de Pachamama, de Uiracocha, do norte, do ocidente, que os jogam na boca do lixo e com suas vassouras do mal os varrem para debaixo do tapete e depois passam por cima. Dizia cheia de entusiasmo, gratidão, dor, compaixão e revolta por tudo que viu e passou. Era como se eu estivesse lá a cada passo dado por ela, a cada fato relatado, a cada paisagem vista, a cada quadro guardado em sua memória. Era como se eu caminhasse pela sua exposição de experiências íntimas e transformadoras que não mudaram nada além dela, e que voltaram a despertar em mim aquela vontade de mudar naturalmente. Não mudar por onde eu vivo, e sim mudar com os lugares que eu poderia conhecer ao deixar quem eu era para trás e descobrir esse sul-americano que sou. Mas nem tudo eu queria deixar para trás. Eu tinha Clara comigo, mas a noite mais surpreendente da minha vida era marcada pelas digitais de Selene. Elas penetraram a minha alma. O seu cheiro entrava no meu nariz, o seu gosto ainda estava na minha boca e os seus cabelos ainda estavam em minhas mãos. Para muitos poderia ser pouco, mas para mim era o suficiente para não deixar, depois de anos, essa vontade de estar lá. Clara havia voltado afiada. Sua sensibilidade a permitia saber e me entender sem ter que me perguntar nada. Clara tinha ido para essa jornada como uma humana e havia voltado como uma divindade, com a voz das coisas que deveriam ser certas, aquela que toca na alma, que vem do fundo do coração. Ela agora pavimentava o seu caminho pelas coisas que sente e não apenas pela razão. Entre um copo e outro, sem perceber, estávamos tortos, separados. O bar havia caminhado para longe de nós. A estrada parecia se prolongar como se o asfalto fosse borracha. As estrelas rodavam no céu com a lua, enquanto a minha cabeça girava. Cambaleando pela rua, comecei a compreender melhor o que Clara me falou a noite toda. Como o mundo é imenso e como nós, em comparação ao mundo, não somos nem um grão de areia. Que separados não somos notados, mas juntos fazemos a diferença. O mundo é imenso, bem maior do que eu jamais poderei ser.
E lá fora, no Sistema Solar, existem outros planetas maiores que o nosso, na Via Láctea. Outros tantos também são maiores. Em outras galáxias existe uma variedade de planetas maiores e assim, eu e minha insignificância atenuada por estar sozinho, ficávamos cada vez mais para trás, menores que um ponto final em uma frase. E mesmo mínimo, eu ainda tinha toda uma vida pela frente e toda uma história para contar. Boa parte da minha vida pode ter passado, mas ela ainda está ali, logo à minha frente, em forma de tobogã, esperando para que eu escorregue, para que eu vá de cabeça. Ela quer que eu desça pelas suas curvas, ela quer me conduzir em alta velocidade e não ser conduzida em primeira marcha. Ela estava preparada para me seduzir, chupar meu polegar, colocar meu dedo na boca, escorregá-lo pelo seu queixo, descendo pelo pescoço e baixando seu decote. A vida estava disposta a me beijar e a me sujar de batom, a me excitar e me fazer gozar nela.